E aí galera, vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Vamos lá. Olha só, quando a gente fala em estados físicos da matéria, é comum pensar em três estados, que são os estados físicos mais abundantes aqui no nosso planeta, mais comum no nosso cotidiano. A gente tem o estado sólido, temos o estado líquido e o estado gasoso. Porém, existem outros estados físicos da matéria, tá certo? E a gente vai falar aqui de um quarto estado físico que fala, né, a ciência comenta que a gente tem aí cerca de mais de 90% do universo esse estado físico, tá? Apesar de ele não ser tão presente aqui na Terra, mais de 90% do universo é formado por plasma. Então a gente vai falar um pouco sobre ele, que é considerado o quarto estado físico da matéria hoje aqui também, beleza? Então vamos lá. Começando pelo estado sólido. Quais são as características do estado sólido? A gente tem algumas características que são macroscópicas. São aquelas características que a gente consegue enxergar a olho nu, sem auxílio de nenhuma ferramenta. Por exemplo, um volume e forma bem definidos. Tá? O volume de um sólido e a forma desse sólido são bem definidos. Aqui na imagem a gente vê algumas rochas que são sólidos e o seu formato, né, meio arredondado, e o seu volume são bem definidos. O sólido ele também tem uma rigidez, né, uma alta rigidez. A gente não consegue colocar a mão, por exemplo, no interior de um sólido. Para isso a gente teria que furar esse sólido utilizando ferramentas específicas, ok? Outra característica, que aí já não é mais aquela característica macroscópica, mas sim uma característica microscópica, a gente tem nos sólidos os átomos, eles se encontram muito próximos, tá certo? Os átomos se encontram próximos um dos outros, tá? Como assim? Aqui eu tenho a estrutura de um sólido, que é o cloreto de sódio, a estrutura da distribuição atômica molecular do cloreto de sódio, que seria o sal de cozinha, é um sólido, ok? Então a gente vê aqui na imagem, na representação, que os átomos eles estão perto uns dos outros. Essas bolinhas verdes e azul representam os átomos que estão formando aí um cloreto de sódio, né? Esse sólido. Então a gente tem aqui os átomos próximos uns dos outros nos sólidos, ok? Classificação. Esses sólidos eles são classificados em dois grandes grupos. Primeiro são os sólidos cristalinos. Tá? Os sólidos cristalinos são sólidos em que os átomos estão organizados e esta organização se repete ao longo de toda a estrutura. Ok? Então a gente viu aí no slide anterior que os sólidos eles possuem volume bem definido, né? Forma bem definida, possui rigidez, e os átomos estão próximos uns dos outros, tá? Esses sólidos são divididos em dois grandes grupos. O primeiro são os sólidos cristalinos. Esses sólidos cristalinos são aqueles em que a estrutura atômica, de distribuição atômica ou molecular, ela está organizada e essa organização se distribui ao longo de toda a estrutura. Por exemplo, aqui eu tenho o esquema da estrutura da naftalina, é um sólido. Veja que a estrutura está organizada, um formato hexagonal, e esse formato ele vai se prolongando ao longo de toda a estrutura, tá certo? Então, sólidos cristalinos são aqueles sólidos onde eu tenho uma estrutura, uma distribuição atômica organizada, e essa organização ela vai se distribuindo ao longo de toda a estrutura. Outro tipo de sólido são os sólidos amorfos, tá? Esses sólidos eles não possuem uma estrutura organizada, tá? Não possuem uma ordem em sua distribuição atômica, assim como acontece nos sólidos cristalinos. Por exemplo, aqui a gente tem o vidro de quartzo, né? A estrutura do vidro de quartzo. Veja pela imagem que a organização, a distribuição dessa estrutura não tem uma ordem específica, tá? Não é tão organizada como a estrutura da naftalina, da imagem aqui ao lado, tá certo? A gente vê que tem algumas estruturas que estão um pouco deformadas, né? Outras que são maiores, outras são menores, então não possui uma organização e essa organização vai se distribuindo como acontece no caso dos sólidos cristalinos. Tá? Exemplos aqui do sólido cristalino: grafite, diamante, cloreto de sódio, etc.
No caso dos sólidos amorfos, a gente tem vidro, plástico, borracha, asfalto, etc. Os sólidos amorfos são aqueles sólidos em que eles vão ter uma certa rigidez, mas eles têm uma flexibilidade, né? O plástico, a borracha, possuem uma certa flexibilidade, tá? É uma maneira de identificar o sólido amorfo com uma característica macroscópica, tá? Essa certa flexibilidade que o sólido amorfo possui. No caso do sólido cristalino, não. A rigidez ela é bem elevada, ok? Estado líquido. Tá? O principal exemplo do estado líquido é a água, né? O líquido mais abundante do nosso planeta. A água seria aí o principal exemplo do estado líquido. Vamos ver as características do estado líquido. Não tem forma bem definida, né? Ao contrário do sólido. O sólido ele possui uma forma bem definida, o líquido ele não tem forma bem definida. O líquido ele adota a forma do recipiente onde ele está contido, tá certo? Então, se o recipiente for circular, ele vai adotar uma forma circular. Se o recipiente for cilíndrico, o líquido também adota essa forma cilíndrica. O líquido ele também não tem volume bem definido, tá? Mais uma vez, ao contrário do estado sólido. Okay? Ah, não, desculpe. Voltando aqui, o líquido ele não tem forma bem definida, mas ele tem volume bem definido, tá? Então, o líquido ele tem volume bem definido. Como assim? Se eu pegar um líquido, tá? Água, por exemplo, e colocar lá dentro de uma garrafa de 2 litros, né? Pega a garrafa de refrigerante, seca, coloca água. Então, a água ela vai ter um volume bem definido, 2 litros, tá? Se eu pegar esses 2 litros e colocar dentro de um outro recipiente de 1,5 litro, o recipiente tem 1,5 litro, mas a água ela vai continuar com os 2 litros que tinha antes. Então, a água e os líquidos em geral, eles têm um volume bem definido, eles não têm uma forma bem definida, mas eles têm, todos os líquidos em geral, têm um volume bem definido, certo? São fluidos. Outra característica dos líquidos é que eles são fluidos. Como assim fluidos? O que é que significa isso? Fluidos significa que ele tem facilidade em escoar, certo? Em palavras mais populares, ele tem facilidade em derramar. Por exemplo, aqui na imagem, a garrafa está virada cerca de 90 graus. E a água, né, o líquido, ele já está derramando aqui dentro do copo. Se eu tivesse aqui vários, né, se a gente tivesse aqui vários cubinhos de gelo ou pedrinhas sólidas, né, objetos sólidos aqui, mesmo que eu virasse esses 90 graus, as pedrinhas não estariam caindo. Eu teria que virar a garrafa praticamente toda para que as pedrinhas começassem a cair. Tá certo? Então isso é uma substância que não teria facilidade em escoar, não seria fluida. Já o líquido, ele tem facilidade em escoar, tá? Ele derrama facilmente. Então virou aqui cerca de 90 graus a água, né? O líquido, ele já está derramando no copo, ou seja, esse líquido é um fluido, tá? Então todos os líquidos, eles são fluidos, eles têm facilidade em escoar. Outra característica do líquido, agora, aquela característica microscópica, os átomos estão mais afastados em um líquido do que em um sólido, tá certo? Então, por exemplo, aqui, só para a gente ter uma representação, os sólidos têm a distribuição bem organizada, tá? E os átomos próximos uns dos outros. Já no caso do líquido, não. Os átomos estão mais afastados uns dos outros, beleza? O fato desses átomos estarem mais afastados uns dos outros faz com que o líquido ele não tenha rigidez, a rigidez que a gente encontra no sólido. O líquido eu posso colocar a mão facilmente dentro dele, tá? Isso vai acontecer porque os átomos do líquido estão mais afastados uns dos outros e esse líquido ele não tem uma estrutura organizada, tá? No caso do líquido, a estrutura é desorganizada, tá certo? Os sólidos, principalmente nos sólidos cristalinos, a gente tem estruturas organizadas e essas estruturas vão se distribuindo durante toda essa organização, ela vai se distribuindo durante toda a estrutura, tá certo? No caso dos líquidos, isso não acontece. Os átomos eles vão estar afastados e essa estrutura ela é desorganizada, ok? Ainda no estado líquido. O estado líquido ele possui uma tensão superficial. Tá? Então, todo líquido ele vai ter essa tensão superficial. Como assim? A superfície de um líquido se comporta como uma membrana elástica. Tá certo?
No caso dos líquidos, você pode colocar pequenos objetos na superfície desse líquido. A superfície ela vai meio que envolver parte desse objeto como se fosse uma membrana elástica. Ela vai criar ali uma película fina com uma determinada rigidez. Tá? Bem pequeno, mas vai ter uma membrana fina. Rigidez no sentido de que o objeto ele não afunda, né? Ele não fura ali a superfície e afunda. Isso permite que pequenos insetos consigam caminhar, né? Eles pousam e até caminham na superfície do líquido. Tá? A gente vê aqui as patinhas, ó, do inseto, elas ficam meio que envolvidas pelo líquido devido a essa característica elástica da superfície do líquido. Tá? Também é possível colocar pequenos pedaços de metal. Se eu coloco um clipper com bastante cuidado, com uma certa delicadeza na superfície do líquido, esse clipper ele vai ficar ali boiando e ele não vai afundar, tá certo? Então, tensão superficial vai existir na superfície de todo líquido, ok? O estado gasoso. Então, quais são as características do estado gasoso? Primeiro, não tem forma definida, tá? E não tem volume definido. Cuidado para não confundir. No caso do líquido, líquidos não têm forma definida, mas o líquido tem volume definido, né? Tem um volume bem definido. Já no caso do gasoso, não tem forma definida e não tem volume definido, ok? A forma do gás, ele vai adotar a forma do recipiente onde ele está, assim como o volume do gás vai ser o volume do recipiente aonde ele se encontra, tá certo? No exemplo lá que eu dei do líquido da garrafa de 2 litros, se eu pegar um gás e jogar dentro de uma garrafa de 2 litros e fechar, esse gás ele vai se espalhar por toda essa garrafa de 2 litros. Então ele vai adotar o volume da garrafa de 2 litros, ok? O gás ele possui alta compressibilidade. O que é isso? Eu posso comprimir, eu posso apertar um gás. Tá? Por exemplo, aqui na imagem tem uma seringa e tem um gás contido dentro dessa seringa. Tapou aqui a saída da seringa. Se a gente apertar o êmbolo, eu consigo juntar os átomos, as moléculas, as partículas desse gás, comprimindo o gás, tá certo? Então aqui na imagem, está apertando o êmbolo da seringa, está juntando as partículas do gás, estou deixando elas mais próximas. Então eu estou apertando, comprimindo esse gás, tá? Então o gás ele tem alta compressibilidade. Outra característica, uma característica microscópica, os átomos muito mais afastados dos outros, né? Os átomos eles estão muito mais afastados uns dos outros quando comparado com líquidos, tá certo? Então, átomos muito mais afastados uns dos outros quando comparado com os líquidos, ok? E a estrutura totalmente desorganizada. Então, aqui só para dar uma ideia, os átomos eles vão estar bem mais longe uns dos outros quando a gente compara com o estado líquido. Lembra que no estado líquido os átomos já estão mais distantes uns dos outros quando a gente compara com o estado sólido, tá certo? E aí quando a gente vai para o gás, os átomos eles vão estar mais longe, mais afastados uns dos outros quando comparado com o estado líquido, ok? E essa estrutura totalmente desorganizada, esses átomos eles estão vibrando e eles vibram para tudo quanto é lado, beleza? Isso acontece no estado gasoso. Galera, o quarto estado da matéria, plasma, né? O que seria um plasma? O principal exemplo que nós temos do plasma são as estrelas. Tá? Toda estrela é uma imensa bola de plasma. E o nosso Sol não é diferente. O nosso Sol é uma estrela, ele é uma imensa bola de plasma. Quais são as características do plasma? O plasma ele é basicamente um gás. Tá? Então ele vai ter todas as características que tem um gás. Todas. Ele não vai ter um volume bem definido. Ele não tem uma forma bem definida. Tá certo? Ele tem uma estrutura totalmente desorganizada, os átomos, as partículas estão bem afastados uns dos outros, tá? Mas esse plasma, né, no caso esse gás, ele é um condutor elétrico, tá? Isso diferencia ele, nessas duas características aqui, vão diferenciar o plasma de um gás, tá certo? Então o plasma, ele é muito parecido com o gás.
Só que o plasma, ele conduz eletricidade, ele é um condutor elétrico, e o gás não é, tá? Nenhum gás é um condutor elétrico, tá certo? Já o plasma, ele vai ser um condutor elétrico, e além de ser um condutor elétrico, o plasma, ele gera um campo magnético. Como assim? O plasma, ele se comporta como se fosse um ímã, tá? Então, essas duas características vão diferenciar o plasma do gás, ok? Então o plasma tem todas as características que tem um gás, mas o fato de conduzir eletricidade, tá? Então o plasma é um condutor elétrico e o plasma ele gera um campo magnético, ele se comporta como um ímã, beleza? Como eu falei anteriormente, o plasma, né, a ciência fala que mais de 90% do universo é formado por plasma. Porém, aqui no nosso planeta, a gente não tem o estado, né, o quarto estado da matéria de plasma de maneira abundante na Terra. A gente encontra o plasma na Terra de forma artificial, em laboratório ou em equipamentos tecnológicos. Por exemplo, na lâmpada. A lâmpada ela vai ter inicialmente um gás aqui dentro. Quando esse gás ele é submetido a altas tensões elétricas, a gente vai estudar a tensão elétrica a partir da terceira série bem em detalhes, mas quando esse gás ele é submetido a altas tensões elétricas, esse gás ele é ionizado. O que é que significa ionizar? Ionizar um gás significa fazer com que ele seja condutor de eletricidade. Então, a partir do momento que esse gás é submetido a altas tensões elétricas, ele é ionizado e aí passa uma corrente elétrica por esse gás. Essa corrente elétrica faz com que o gás emita luz. Tá? É daí que vem o brilho, a iluminação da lâmpada fluorescente. Ok? Então, a lâmpada fluorescente é um exemplo do uso do plasma no nosso cotidiano. As TVs de plasma vão ter um princípio de funcionamento parecido aqui com a lâmpada fluorescente, tá? Só que aí ela vai estar, essa luz vai estar sendo utilizada para iluminar a tela, né? E não para iluminar um ambiente como uma sala. E temos as lâmpadas de plasma. No caso dessas lâmpadas aqui, são objetos usados para decoração de ambientes que a gente costuma utilizar aqui no nosso planeta Terra. Beleza? Galerinha, dúvidas é só procurar no WhatsApp. Vamos ficando por aqui. Valeu!